Tendo vocês já treinado um pouco identificar a estrutura molecular de sentenças e de conjuntos de sentenças, vamos olhar mais de perto a relação entre valoração booleana e interpretação, ou valor de verdade em uma interpretação, tá? Bom, a gente já tinha visto, já tinha chamado a atenção, a gente tem aqui a valoração booleana como regras para distribuição de V e F para sentenças da linguagem conforme a estrutura molecular e a definição de verdade, que são regras para distribuição de V e F, conforme uma interpretação, levando em conta não só a estrutura molecular das sentenças, mas também a sua estrutura quantificacional, a relação entre as fórmulas abertas, predicação e assim por diante. Primeira observação que eu queria fazer é que a gente pode dizer que toda interpretação induz uma valoração booleana na lógica quantificacional. Qual valoração booleana? Aquela que atribui as letras sentenciais, as sentenças elementares de um conjunto, o que a interpretação atribui para aquelas sentenças elementares. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver um exemplo. Tá? Vamos considerar esses dois exemplos aqui. Eu tenho uma primeira interpretação e essa interpretação aqui, tá? O que vai acontecer? Para eu determinar, eu tenho quais são, e vamos considerar essa sentença aqui, que é a mesma. Quais são os componentes elementares dessa sentença? Eu tenho dois componentes elementares aqui. Eu tenho esse aqui. Tá? E eu tenho esse daqui. Eu tenho dois componentes elementares. Ora, essa interpretação aqui, ela atribui um valor para cá e um valor para cá, né? G1 de A, arroba, tá no G. Então, essa daqui vai dar a verdadeira, né? Essa outra aqui, para que ela seja verdadeira, o que tá no F tem que ter o B por imagem em R. No F eu tenho sustenido, o sustenido tem o cifrão, que é o B em R, então ela atribui V para essa daqui, tá? Bom, então o que acontece? Aquela valoração booleana que atribui, quer dizer, a valoração que atribui V para isso aqui e V para isso aqui é uma valoração booleana, tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu quiser olhar agora a minha interpretação linha, o meu I', tá? Vamos ver o que acontece com as minhas fórmulas. Nessa minha interpretação I', G1 de A é o conjunto dos pares, um não é par, então, essa aqui em I' recebe F. Tá? O que acontece com essa daqui? Para ela ser verdadeira nessa interpretação, F tem que ser subconjunto dos objetos que tem B por imagem. O que vai acontecer? F1 é o conjunto dos primos, eu posso dizer que todo primo é menor que 34? Não, então essa aqui vai ser F. Tá? Então, o que eu tenho? Eu posso falar na valoração booleana gerada por uma interpretação. É aquela que atribui para os componentes sentenciais básicos ou para sentenças elementares o valor que a interpretação atribui para aquela sentença. Tá? Bom, se uma interpretação, então, né, se a gente pode falar da valoração booleana correspondente a uma interpretação para sentenças, a gente, obviamente, pode falar, sim, para conjuntos de sentenças, né? Se eu considerar esse conjunto aqui, tá? O que eu tenho? Eu tenho como componentes dele, componentes básicos, como componentes elementares, esse e esse. Eu posso ver o que essa interpretação atribui para esses componentes aqui, e vai ser a valoração, e essa vai ser uma valoração booleana, né? Então, o que a gente vai ter aqui?
Isso aqui é verdadeira se somente se F for igual a G. Se eu olhar o F e o G, eles são falsos, eles não são idênticos. Então, essa aqui recebe em I F. Se eu olhar R2 de AB, o par AB é @cifrão não está em R. Essa aqui recebe F, né? E se eu olhar A é arroba está em F, não, essa aqui também recebe F, tá? Bom, o que eu teria aqui? F igual a G, não é igual, essa aqui é F em I', R2 de AB, A é menor que 2, 1 é menor que 34, então essa aqui vai receber verdadeiro. A é F, A é 1, A é primo, não, então essa aqui recebe F, tá? E se eu fizer agora a tabela para esses valores, a tabela, ou se eu calcular a partir desses valores aqui, o que eu vou estar usando é simplesmente a definição de valoração booleana. O que a gente tem com isso, então? E que é um pouquinho chatinho, mas que vale a pena entender, tá? A gente tem que a toda interpretação corresponde uma valoração booleana. Ou até dito de melhor modo, o valor induzido por uma interpretação é uma valoração booleana. Por quê? Porque a definição de verdade contempla as condições da valoração booleana. Então, se a gente considerar o seguinte, se a gente pensar, a gente está sempre só trabalhando com valoração booleana, mas eu podia pensar num conjunto de todas as valorações possíveis. O que é o conjunto de todas as valorações possíveis? O conjunto de todas as valorações possíveis seriam todas as distribuições de valores para as sentenças da linguagem. Que poderiam, inclusive, ser mais do que 2, mas isso a gente vê mais adiante, em lógica 2, para quem quiser fazer lógica 2. Tá? Então, poderiam ter mais de 2 valores. Então, eu tenho uma parte das valorações que são as chamadas valorações bivalentes, que tem 2 valores de verdade, o V e o F. E eu tenho uma parte dessas valorações bivalentes que são as valorações booleanas, isto é, são aquelas valorações, são aquelas distribuições com 2 valores e que seguem... O que está acontecendo aqui? Eu não consigo ficar pequenininho, só um pouquinho. E que seguem a definição de valoração booleana, que obedeçam às regras da valoração booleana. E dentro da valoração booleana, a gente tem aquelas valorações booleanas que, além disso, são VIs, são valorações induzidas por interpretação. E o que a gente estava vendo, olha, toda a distribuição de V e F que respeita a definição de verdadeiro em uma interpretação é uma valoração booleana, porque ela também respeita as cláusulas da valoração booleana. No entanto, o inverso não vale. Nós temos valorações booleanas que não obedecem às regras da definição de verdade e que, portanto, são valorações booleanas, obedecem às cláusulas da valoração booleana, mas não obedecem às cláusulas da definição de verdade. Então, por exemplo, vamos considerar esse exemplo aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho essa aqui como um todo, uma sentença básica, né? É uma sentença elementar. E aqui eu tenho a negação de uma sentença elementar. A estrutura molecular disso aqui é algo assim, né? Que é um conjunto perfeitamente, que é um conjunto consistente. Eu posso dar V aqui e V aqui, basta eu dar F para o B. Isso me mostra que tem uma valoração booleana que dá verdadeiro para essas duas sentenças aqui. Aqui dá verdadeiro para isso aqui e aqui dá F para isso aqui e, portanto, V para cá. Essa é uma valoração booleana que dá V para isso aqui e V para isso aqui e que dá F para isso aqui, tá? Por que ela é uma valoração booleana? Porque ela não violou nenhuma regra da valoração booleana. Só que se vocês olharem mais de perto, vocês vão ver que eu jamais conseguiria
uma interpretação que desse esses valores para os componentes básicos. Eu jamais conseguiria uma interpretação que dá F para o F1 de A e dá V para tudo é F e V ou B em R, tá? Então, toda valoração induzida por uma interpretação é uma valoração booleana, mas nem toda valoração booleana respeita as cláusulas da definição de verdade. Bom, vamos ter isso em mente agora quando a gente seguir adiante. Tá? Então, vamos lembrar, toda valoração booleana, toda VI, né, é uma VB, é uma valoração booleana, mas não o inverso. E agora vamos examinar algumas relações lógicas na aula de hoje, só uma. Tá? Bom, a gente tinha visto que, uma interpretação é modelo de um conjunto de sentenças se toda a sentença for verdadeira nessa interpretação. Ou seja, para modelos, a gente seguia a definição de verdadeiro em uma interpretação. Tá? Bom, agora a gente vai aplicar a noção de modelo verifuncional para as sentenças da lógica quantificacional. E a gente vai dizer, como a gente dizia antes, que uma valoração booleana é modelo verifuncional de um conjunto, se dever para todas as sentenças do conjunto. Tá? Então, o que significa ser um modelo verifuncional? Significa ser uma valoração booleana que dá V. O que significa ser modelo? Ser uma interpretação que dá V para tudo. Tá? Então, agora algumas questões interessantes. E aqui cortou, mas eu acho que vai dar para tocar. Primeira questão. Se existe uma interpretação modelo, então, existe uma valoração booleana? O que vocês acham? Pensem um pouquinho antes de eu responder. A gente tinha visto que toda valoração induzida por interpretação é uma valoração booleana. Então, sim, se existe um modelo, uma interpretação modelo, existe uma valoração booleana modelo. Por quê? Porque se existe uma interpretação modelo, é porque respeitando as regras da definição de verdade, eu consegui dar V para tudo. Bom, aí, portanto, eu também vou conseguir dar V respeitando menos regras que são as da valoração booleana. Tá? Bom, outra questão. Se existe uma valoração booleana, existe uma interpretação modelo? Não. A gente acabou de ver um exemplo, né? A gente viu um exemplo onde tinha modelo, verifuncional, mas não tinha modelo. A gente pode pegar mais um outro exemplo bem facilzinho aqui, pegar um exemplo mais fácil, mais sem graça que o anterior. Se eu, por exemplo, tiver esse conjunto aqui. Né? Ele tem valoração booleana modelo. Se eu respeitar simplesmente a regra dos conectivos aqui, eu consigo dar verdadeiro aqui, porque eu dou falso aqui. Então, ela tem modelo, esse conjunto tem modelo verifuncional, mas ele não tem interpretação modelo, porque eu nunca vou conseguir um universo e uma interpretação para F e uma interpretação para A, onde essas duas sentenças deem verdadeiro. Bom, por contrapositiva, e para vocês terem em mente, bom, se não existir uma valoração booleana, modelo, poderia existir uma interpretação modelo? Não, né? E se não tiver claro, voltem, pensem mais um pouquinho, deem pausa, pensem mais um pouquinho até eu explicar. Por quê? A gente viu que se existe uma interpretação modelo, ela determina uma valoração booleana. Então, se tem interpretação modelo, tem modelo verifuncional. Mas isso significa que se eu mostrar que não tem modelo verifuncional, não preciso procurar a interpretação modelo, porque não pode ter. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo bem idiota. Tá? Se eu pegar esse conjunto aqui, tá? O que eu tenho? Eu não preciso tentar construir uma interpretação, universo, para ver que eu não ia conseguir. Por quê?
Porque pela própria definição de valoração booleana, para dar V aqui, eu tenho que dar F aqui, portanto não posso dar F aqui. Não posso dar V aqui. Tá? É claro que eu estou fazendo casos idiotas, depois a gente vai fazer mais interessante, porque por enquanto eu só quero que vocês percebam que se não tem como verificar todas as sentenças respeitando as cláusulas da definição de valoração booleana, muito menos se eu ainda quiser respeitar as cláusulas da definição de interpretação. Mas isso significa, mas como? Então, desculpa, volta. Então, se tem modelo, uma interpretação modelo, tem uma valoração booleana. Portanto, se eu conseguir provar que não tem modelo verifuncional, já sei que não tem interpretação modelo. Mas, por outro lado, de não existir uma interpretação modelo, não se segue que não exista uma valoração booleana modelo. É o caso desse meu exemplo aqui. Não tem interpretação modelo, mas tem valoração booleana modelo, porque a valoração booleana é menos exigente, é mais grosseira. Ok? Bom, então, eu queria chamar a atenção para essa caracterização das relações de modelo verifuncional e modelo interpretação. Bom, vocês já podem imaginar qual é a próxima, qual é a noção que a gente vai ver hoje, é a de um conjunto de sentenças verifuncionalmente consistente e a relação disso com ser logicamente consistente. A gente vai dizer, exatamente como antes, que um conjunto de sentenças, mesmo da lógica quantificacional, é verifuncionalmente consistente se existir uma valoração booleana que dá V para tudo. Mas para ele ser logicamente consistente, não basta isso, a gente já viu, ele tem que ter uma interpretação que seja modelo. Bom, e agora vamos lembrar, todo modelo, toda interpretação modelo gera uma valoração booleana modelo, mas nem toda valoração booleana modelo, mas não é o caso que para toda valoração booleana modelo existe uma interpretação correspondente. O que a gente vai ter então? A gente vai ter dado isso, e para alguns de vocês pode ser muito fácil, para outros pode ser chatinho de lembrar, então fiquem revendo isso bastante. Se um conjunto é verifuncionalmente consistente, bom, isso significa que ele tem modelo verifuncional. Mas pode ser que ele seja inconsistente, logicamente inconsistente. Por quê? Porque pode ser que, respeitando valoração booleana, a gente consiga dar V para tudo, mas não consiga respeitando interpretação. Em outros casos, consegue. Por outro lado, se um conjunto é logicamente consistente, isso é, se ele tem interpretação modelo, então ele é verifuncionalmente consistente, porque a valoração gerada por aquela interpretação é uma valoração booleana. Por outro lado, se um conjunto é verifuncionalmente inconsistente, isso significa que, respeitando as cláusulas da definição de valoração booleana, eu não consigo dar V para tudo. Bom, então também nem preciso procurar interpretação, porque eu não vou encontrar. E por fim, se um conjunto é logicamente inconsistente, pode ser que essa inconsistência seja verifuncional, mas pode ser que não. Tá? Então vamos ver alguns exemplos. Vamos ver esse exemplo aqui, tá? Bom, não tem nenhuma fórmula mágica por onde vocês devem começar, se pela interpretação ou pela valoração booleana. Ver se eu acho mais fácil começar pela valoração booleana, porque ela já vai, conforme o caso, especificar o que tem que acontecer para que dê verdadeiro, tá? Mas isso fica um pouco a escolha do freguês. Eu vou fazer assim, então, eu vou começar vendo se é verifuncionalmente consistente. Se vocês, de preferência, não tiverem bem claro como chegar na estrutura molecular dessa fórmula, deem pause no vídeo e façam vocês como é que vocês representariam essa estrutura para ver se coincide com o que eu vou fazer aqui. A gente tem um parênteses, um componente sentencial básico, que é o F1 de A, uma conjunção, outra sentença elementar, que eu vou chamar de B, que é o existe X, P1 de X, terminei a primeira forma. Abre parênteses, tem um que não apareceu antes, C, implicação, a negação de uma fórmula que não apareceu antes.
Bom, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma tabela de verdade gigante e vocês vão ver que isso aqui tem modelo verifuncional. Mas, nesse caso aqui, é fácil de encontrar o modelo. Por quê? Porque para dar V aqui, ele teria que dar V aqui para os dois lados, né? E para dar V aqui, bom, bastaria dar F para o C. Então, esse aqui é fácil. Vocês já sabem o quê? Que a valoração booleana que der para o F1 de A, V, que der para existe X, P1 de X, V, e que der para R2 de C, D, o F, desculpa, eu falei errado aqui, tá? Eu tinha dito aqui V, mas aqui é F, tá? Ele e ela pode dar o que quiser para P1 de A. Para P1 de A pode ser qualquer coisa, né? Tanto faz, tá? Essa interpretação e outras, né? Porque eu também poderia ter outras, eu poderia dar V pro... Deixa eu pegar aqui. Eu poderia dar V aqui e daí dar V aqui, portanto, F para o P1 de A. Então, tem várias alternativas. É importante vocês lembrarem que, nesse caso aqui, tem várias alternativas. Nem sempre vai ser assim. Bom, em todo caso, vocês provaram tranquilamente, vocês viram que ela é verifuncionalmente consistente. Bom, isso por si só não garante que esse conjunto seja consistente, ou seja, que ele tenha uma interpretação modelo. Para isso, só tem um jeito de provar, que é construir uma interpretação. Eu tenho que interpretar o A, tenho que interpretar o F1. Ops, não é V aqui, é I. Tem que interpretar o P1 e tem que interpretar o R2. Tenho que interpretar o C e tenho que interpretar o D, né? E vamos ver se isso aqui pode servir de guia para a gente ver se encontra. Mas lembrem, poderia ter outras valorações booleanas modelo verifuncional do conjunto. Então, aqui a gente vai seguindo, se der errado, a gente pode ter que tentar mais, tá? Então, sei lá, mas eu vou colocar aqui como universo 1, 2, 3. Vou fazer aqui nomear 1, 2 e 3, versão bem preguiçosa. O que eu quero? Vamos tentar ver. Bom, eu sei que F1 de A tem que ser verdadeiro e tem que existir um P, né? Então, sei lá, vamos colocar F1 de A, então eu sou obrigada a colocar o 1 aqui. Posso até colocar mais coisa. E tem que colocar alguma coisa no P, sei lá, por exemplo, o 2, tá? Bom, e a gente viu que se além disso R2 de CD fosse falso, o resto não importava, tá? Ah, eu esqueci, eu troquei aqui, isso. Se o R2 de CD fosse falso, o resto não importava. Bom, mas então se eu deixar aqui vazio, eu tenho um modelo do conjunto, eu tenho uma interpretação modelo do conjunto. Então, esse conjunto é logicamente consistente, portanto, obviamente, ele é verifuncionalmente consistente. Como é que vocês provam que ele é logicamente consistente? Como sempre, exibindo a interpretação. E daí vocês já podem concluir que ele é verifuncionalmente consistente. Então, aqui esse seria um caso onde, né, naturalmente, a gente faria o seguinte. Não, eu olho, olha, deve ser possível construir uma interpretação modelo. Constrói a interpretação e aí vocês nem precisariam fazer estrutura molecular. Por quê? Porque na justificativa de vocês diriam, como ele é logicamente consistente, ele tem modelo verifuncional e é verifuncionalmente consistente. Vamos ver agora esse outro exemplo aqui. De novo, quem quiser, pausa e para encontrar a estrutura molecular, eu já vou colocar ela aqui. Né? O que a gente, se fosse encontrar um conjunto para representar a estrutura molecular aqui, o que a gente tem? Eu tenho aqui esse bloco aqui, né? Até onde vai esse quantificador. Ou agora esse bloco aqui,
Aqui eu tenho a negação do meu bloco Q, que já apareceu antes. Aqui eu tenho um bloco novo. E aqui eu tenho a negação de um bloco novo, tá? Bom, só olhando aqui, a gente já desconfia que vai ser possível encontrar uma valoração booleana que seja modelo desse conjunto. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que, para o S aqui, ela vai ter que dar F, para que aqui dê verdadeiro. Para o R, ela vai ter que dar V. Para o Q, ela vai ter que dar F para aqui dar verdadeiro. Se ela deu F para o Q, para que aqui dê verdadeiro, o P vai ter que ser verdadeiro, tá? Bom, mas isso significa o quê? Que aquela valoração booleana que atribuir A para todo x, f de x, C e somente C, g de x, que atribuir para S2 de AB o F, que atribuir para F1 de A o V e atribuir para G1 de A o F, essa valoração booleana vai ser modelo desse conjunto aqui. Ela vai dar V para todos eles. Então, o fato de vocês explicitarem essa valoração booleana, seja porque vocês encontraram via tabela ou por esse mecanismo aqui, prova que ele é verifuncionalmente consistente. Mas a gente viu, daí não se segue que ele seja consistente, tá? Para ser consistente, o que tem que acontecer, tá? Tem que existir uma interpretação modelo desse conjunto. Para quem ainda não tiver claro que essas exigências aqui são contraditórias, eu sugiro pausar o vídeo e tentar construir uma interpretação modelo, tá? Façam essa pausa e tentem construir a interpretação modelo. Mas vocês não vão conseguir. Por quê? Né? Quem fez o pause e voltou agora, por que não conseguiu? Porque para que essa aqui seja verdadeira, tá? E vocês viram, essa aqui era a única distribuição que dava, era a única valoração booleana que dava verdadeiro aqui. É diferente do caso anterior, onde eu tinha várias possibilidades. Aqui é tranquilo, vocês sabem que isso aqui tem que acontecer, se fosse para dar verdadeiro ali, tá? Bom, para que desse verdadeiro essa daqui, o F teria que ser igual ao G, eles teriam que ter exatamente os mesmos objetos. Mas aí não seria possível colocar o A no F e não colocar o A no G. Vocês não tem como colocar o A no F e não colocar no G e manter o F e o G iguais. E aí vocês teriam que explicar isso e com isso vocês estariam justificando que o conjunto é logicamente inconsistente, embora seja verifuncionalmente consistente. Bom, por fim, um último exemplo, né? Eu vou mais uma vez, quem quiser pausar e fazer sozinho, faz e depois volta. Mas aqui o que eu teria? Eu teria aqui uma sentença atômica. Aqui eu tenho uma molecular que começa com parênteses. O bloco é esse daqui, que não apareceu antes. E aqui eu tenho uma terceira coisa que não apareceu antes. Aqui eu tenho um parênteses, tenho uma mesma coisa que já apareceu antes, chamo igual. E tenho agora a negação de uma coisa que já apareceu antes, eu tenho que chamar igual. Tenho isto daqui, tá? Bom, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer a tabela, agora essa aqui ficou mais manuseável, tem 3 letras sentenciais, vai ser uma tabela só de 8 linhas. Vocês podem fazer a tabela para ver se é ou não consistente. Ou então, vocês vão tentando dar verdadeiro para elas e veem o que acontece. O único jeito de ter um modelo desse conjunto vai ser dar V para o A. Portanto, vocês já sabem que o único modelo possível daria para o P1 de A, V. Além disso, né, para que a segunda sentença seja verdadeira, o B e o C teriam que ser verdadeiros também.
Então, vocês também já podem deixar anotado aqui que pela segunda sentença, existe x R2 de Cx, teria que ser verdadeiro, e R2 de AB teria que ser verdadeiro, tá? Então, você já tem essas condições aqui. Bom, agora o que você... Então, aqui, V. Bom, para o último, se o C é verdadeiro, para que a implicação dê verdadeiro, o não A tinha que dar verdadeiro. Ops, mas aí eu teria que dar F para o A. Ah, não tem como eu dar F para o A e dar V para o A. Então, agora vocês perceberam que não tem como fazer. Vocês têm duas alternativas. Ou fazem a tabela, ou me explicam que não tem como fazer. E, importante, explicam que não tem como fazer só em função do significado dos conectivos binários, tá? Onde a estrutura quantificacional ou predicativa foi irrelevante, tá? Então, vocês ou resumem esse argumento, vocês digam, bom, pelas duas primeiras sentenças, P1 de A existe x R2 de Cx, R2 de AB tem que ser verdadeiro. Nesse caso, pela última sentença, não P1 de A tinha que ser verdadeiro, que é impossível se P1 de A é verdadeiro. Uma outra alternativa de justificativa também, eu podia ter dado já antes, vocês podem dizer, né, a estrutura molecular do conjunto pode ser representada por esse conjunto, e aí vocês raciocinam com base em A, B, C, não precisam ficar escrevendo essas fórmulas complexas aqui, tá? Mas tem que dizer que isso aqui representa a estrutura do conjunto. E aí façam a tabela ou argumentem como vocês se sentirem mais confortáveis. Tá? Então, agora, revejam o conteúdo na página 164 a 167, façam ainda o exercício 4, né, na página do bloco 11, na página 71, confiram as respostas do material, mas lembrem que aqui há alternativas de justificativas distintas, por isso é importante conferir comigo, com o monitor, infelizmente esse ano só tem um, ou comigo, tá? Então, até a aula síncrona, antes da nossa última aula de conteúdo.